Eu tenho Ele como irmão, eu tenho Ele como amigo, eu tenho Ele como companheiro e agora eu tenho Ele como pastor. Amém? Grande amigo, pastor Jeremias, você pode ver que a gente combina tanto que até a estrutura óssea é igual. Amém? Eu gostaria de convidar o pastor Vladimir, faz uma oração pela vida do servo do Senhor, e assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus! Deus é eterno! Aleluia! Aleluia! Depois os irmãos ao ficar de pé, nós estamos orando, apresentando o vaso, mas crendo que está cheio. Aleluia! O Espírito Santo vai usar tremendo nessa manhã, como sempre te usou. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus eterno e santo, Pai, nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, o teu servo. Pai, usa, Senhor, nas tuas mãos. Pai, ele é um instrumento, mas quem toca é o Senhor. Pai, ele é um instrumento, mas quem fala é o Senhor. Pai, fala através do teu vaso. Usa, Senhor, como nunca. Usa, Senhor, nas tuas mãos poderosamente para falar com a tua igreja, Senhor. Pai, pois tudo aqui pertence ao Senhor. O vaso é do Senhor, a palavra é do Senhor, a igreja é do Senhor. Quem faz é o Senhor. Pai, usa nas tuas mãos o teu servo. É o que nós te pedimos nessa manhã. E com fé, Pai, crendo, Senhor, que assim será, em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Com alegria, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abram suas Bíblias. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1. Oh, Jesus! Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui descer aqui os agradecimentos Vou comprar um tripé. ao Gabriel, Glória! a Leon, uma bênção, um amigo, um carinho, é recíproco carinho, admiração. Deus abençoe você, sua esposa, a criança que está vindo. Deus abençoe. Já dá um convite para o Gabriel ser o padrinho do meu casamento, pastor. Olha só. O convite está bem, viu, não? Se tudo que estiver aqui na Inglaterra, eu lhe espero lá em Cambridge. Vai ser uma benção. Aleluia! Eu não ouvi nenhum glória no dia de casamento. Meu Deus! Deus de milagre! Oi? Gustavo doente? Você até correndo para lá. Pode tacar um guarda para chegar a tua hora, fica tranquilo. Estou acompanhado aqui de alguns jovens lá de Campos de Frank, Saraí, namorada do Frank, Maria Eduarda, irmã da Maria Fernanda, e a Maria Fernanda que é uma bênção na minha vida. Glória! As cinzas foram dissipadas quando ela entrou na minha vida, pastor. Uma bênção. E eu não tenho como, assim, eu tenho poucas palavras para tecer o meu agradecimento a Deus por ter conhecido a Maria e por ter estado tanto tempo do lado dela, e só depois que eu fui entender que era ela, o Stephen é muito forte. Por Deus ter sido bom comigo. E eu sou muito grato a Deus pela tua vida. Te amo. Vamos para a Bíblia, vamos para a palavra de Deus. Gabriel, meu amigo, um abração. Cadê o Gabriel? Gabriel não, seu esposo. Zaqueu. Um abraço, meu amigo. Aos obreiros, aos pastores amigos, Deus abençoe. É sempre uma alegria estar aqui, irmãos. Eu me sinto sempre em casa quando eu venho essa casa. E é sempre aconchegante, é sempre um clima de festa toda vez que a gente vem aqui. Parece congresso. Eu não vejo diferença desse clima aqui para o clima do congresso, da festa que eu preguei aqui. É a mesma coisa todas as vezes. Eu me sinto muito feliz. Um abração ao pastor João Amaro, ao pastor Wesley, ao Wagner, à esposa do pastor João Amaro, todos. Vamos para a palavra de Deus. Capítulo 1 de João, versículo 1, diz bem assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Pode tomar o seu assento. Obrigado. Li uns versículos mais, era apenas do versículo 6 ao 9. Mas não tem problema. Meus amados e queridos irmãos, esse personagem tão singular, tão único, que é João Batista, filho de Isabel, com Zacarias, o homem que poderia ter trilhado o caminho do sacerdócio, mas, pastor João Carlos, um abraço, mas ele é dirigido pelo Espírito para um outro ministério, e ele desaparece do cenário por alguns anos, e ele vive uma vida totalmente distante de uma realidade contemporânea a que ele vive. Ele vive uma vida totalmente distante dos padrões e do formato que eles viviam naquela época. E quando ele reintegra ele ao cenário bíblico, ele já aparece com um sermão, com uma mensagem de Deus, porque ele aparece no tempo de Deus. Ele aparece quando a própria palavra de Deus diz: e veio a palavra do Senhor a João. É nesse momento que João ele aparece, no momento de entregar algo de Deus. Não existe nada pior do que você aparecer sem ter nada de Deus. É ou não é, pastor? Você se apresentar vazio de Deus. Porque ninguém que está aqui veio para me ver. Veio para ver a banda tocar. Todos que estão aqui vieram para ver aquilo que Jesus quer falar nesta manhã. Todos nós viemos prestar um culto a Deus, com certeza, mas também viemos para ser iluminados e instruídos pela palavra de Deus através dos seus canais que existem aqui na face da terra. Então, quando João ele aparece novamente no cenário, ele já aparece com uma mensagem. Quando ele está no deserto, porque é onde ele vivia, com uma alimentação totalmente exótica, com uma vestimenta totalmente diferente daquela que as pessoas estavam acostumadas a utilizar, distante de todos esses padrões costumeiros que existiam, o profeta trazia algo dos céus, porque não é a vestimenta do profeta e nem tampouco a alimentação do profeta, mas é aquilo que o profeta carrega dentro dele. É aquilo que o profeta ele está abastecido e abarrotado daquilo que Deus introduziu dentro dele. Você lembra de um personagem na Bíblia chamado Obadias, aquele que alimentou os profetas que Acabe e Jezabel queria matar, que quando eles estavam escondidos, ele levou pão e água para estes homens. Obadias não foi servi-los porque ele era apenas um homem bom, de um coração servil, ensinável. Não é apenas por isso. Ele os servia porque aqueles homens eram profetas de Deus. E todo profeta carrega dentro dele algo profético, algo de Deus, um ministério profético.
Por isso que eles são chamados profetas. Então, quando Obadias ele vai alimentar os profetas, ele não está apenas alimentando aqueles homens, mas ele está mantendo viva a voz profética na época. Ele está entendendo o princípio, ele está investindo naquilo que é dentro dos homens. Nós não apenas, irmãos, servimos os nossos pares, os nossos irmãos, por aquilo que eles são, mas também nós entendemos que quando eu sirvo o Gabriel, o Espírito que está dentro dele, é isso que eu estou acessando. E o Espírito que está dentro de nós não é outro, senão o próprio Espírito de Deus. E quando eu sirvo ao Gabriel, eu estou assistindo aquilo que está dentro do Gabriel. E isso que é extraordinário. Por quê? Porque é aquilo que Deus coloca dentro de nós. É aquilo que o Senhor ministra dentro do homem. Quando o profeta ele adentra ao cenário carregado de Deus, carregado por uma mensagem dos céus. É tão verdade isto que a comunidade respeitava João Batista. É tão verdade isto que João Batista era credenciado pelos homens. A sociedade olhava com respeito. Os reis da época temiam matar o profeta, porque se matassem causava comoção na sociedade, porque o profeta era prestigiado diante daquelas pessoas. Ele aparece no mesmo momento em que Jesus aparece no cenário, porque quando João começa o seu ministério, Jesus logo em seguida está sendo batizado pelo próprio João. E quando Jesus ele é batizado e ali confirmado o seu ministério, ele é conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. Ele passa os 40 dias no deserto e depois que sai do deserto, ele vai para aquela região de Naphtali e Zebulon para pregar. O ministério dos dois se encontram e coexistem, existem no mesmo momento, sem causar disputa, sem causar embates, sem causar discórdias. Duas vozes divinamente inspiradas por Deus, duas pessoas divinamente movidas pelo Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, deixa eu lhe falar, é difícil ter atrito quando as motivações são puras e integralmente espirituais. É difícil ter combates e embates quando o Espírito que move na minha vida e move na tua vida é o mesmo. A gente existe no mesmo lugar, a gente serve no mesmo lugar, nós pregamos nos mesmos púlpitos e nós não somos inimigos, nós não somos adversários, porque coexistimos e somos movidos pelo mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus. Glória a Deus. As pessoas olhavam para João enquanto Jesus efetuava e cumpria o seu ministério e dizia: João, aquele ali está batizando mais do que você. João olha para Jesus e não vê apenas aquele homem executando o ministério. Ele consegue ver além. Porque quando ele olha para Cristo, ele diz bem assim: eis aí o Cordeiro. Eu não estou vendo apenas aquilo que você está vendo, eu estou vendo o propósito que Deus estabeleceu para ele. É o que nós temos que enxergar no irmão que está do nosso lado. Eu não só vejo um músico aqui que toca melhor do que eu vejo alguém que está cumprindo o propósito de Deus, no lugar onde Deus o projetou e o plantou. João olha para Jesus e diz: você está vendo um homem, mas eu estou vendo aquele que veio para morrer por nós. Eu estou vendo aquele que antes da fundação do mundo, ele já estava morto, Zaqueu. Ele já morreu, já estava na cruz, na eternidade por nós todos. Quem não consegue enxergar o propósito de Deus para a tua vida, irmão, vai enxergar em você a pessoa que vai atrapalhar no seu ministério. Somente quem enxerga em você o seu projeto e o propósito de Deus, verá você como parceiro na caminhada, verá você como alguém que pode contar contigo,
Terá em você alguém que pode olhar e dizer: essa pessoa entende o que eu estou passando, entende os meus sofrimentos, porque ele está ombreado comigo na mesma missão. Glória a Deus. Porque quem não enxerga o nosso propósito nunca vai conseguir enxergar em nós aquilo que João enxergou em Jesus. João começa a pregar antes de Jesus, e as pessoas já estão medindo os ministérios. Porque é muito comum eu pregar aqui hoje, mas sexta-feira pregou outro pregador do Brasil, e alguém já está olhando assim: vamos ver quem prega mais. É assim, né, pastor? Deixa eu ver aqui quem fala melhor. Deixa eu ver aqui a mensagem, a preparação do sermão, a estrutura, a oratória do pregador. Deixa eu te desanimar logo de início. Eu não tenho estrutura nenhuma de sermão aqui, e nem a cara de pregador, nem o formato também não é lá essas coisas. A única coisa que presta está dentro de mim, você não consegue. Aleluia. Mas o Zaqueu, Gabriel, desculpa, ele consegue olhar para mim e enxergar uma coisa em mim. Sabe o que é isso? É aquilo que João enxergou em Jesus. Não é o meu oponente, não é o meu adversário, mas eu consigo enxergar nele que alguém que morre, alguém que já morreu, e alguém que vive em função de um projeto que Deus o enviou. Aleluia! Glória a Deus. O ministério de ambos coexistem no mesmo lugar, coexistem na mesma época, e seguem, fluem de uma forma que é de fato admirável. Agora, eu quero que você entenda alguns detalhes que esse texto ele consegue nos passar, porque o texto que nós lemos aqui, a partir do versículo 6 ao versículo 9, que é os versículos que nós iremos trabalhar aqui, diz assim que havia ou houve um homem enviado por Deus. E a primeira coisa é que está aqui a matéria-prima da obra de Deus, que é o homem. A quem Deus usa homem. Mulheres, houve um homem, houve uma mulher. É com esses que Deus conta. Quando eu vi esses jovens aqui cantando, é o que vinha à minha mente, a matéria-prima de Deus. Hoje cantam, mas amanhã pregam, ou hoje pregam e assim seguem, porque enquanto Deus não arrebatar a sua igreja, o que nós faremos é cantar, adorar e pregar o Evangelho de Jesus, que salva, cura e liberta, e voltará para levar o homem aos céus. Aleluia. Houve um homem enviado por Deus, e aqui uma diferença, que ele é enviado por Deus. Não é apenas querer ir, é Deus te mandar você ir. Não é apenas ter a motivação, é o Senhor te credenciar. Quem te enviou? Deus me credenciou para estar aqui neste lugar. Já é difícil você ir com Deus credenciando. Agora, sem a bênção de Deus, sem a credencial dos céus, sem Deus dizendo vai, com certeza as dificuldades são ainda maiores. Mas o que nós não podemos deixar de prestar atenção é que a pessoa que nos envia tem que ser o Senhor. Não é apenas a igreja querer nos mandar. Não é só sobre ter o interesse de querer ir. Porque você querer ir é uma coisa, Deus te mandar é outra. Você querer ir não quer dizer que Deus quer te mandar, mas você também querer ficar não quer dizer que Deus não quer te enviar. Porque a esposa do pastor Donizete não queria ir para o Cambridge, queria ficar na França, mas o projeto de Deus era lá. Aconteceu uma série de situações para quê? Para essa mudança de mente, para esse trabalhar no coração e as coisas se encaixarem, e hoje eles estarem fazendo o trabalho fenomenal que fazem naquela igreja. Por quê? Porque as coisas se encaixaram, elas disseram sim e Deus diz vai. Glória a Deus. Porque quando Deus diz vai e a gente diz eu também quero, pode ter certeza que não tem impedimentos.
E se houver, Ele já prestou a solução para que as portas se abrem e o caminho fique aberto para que nós possamos caminhar. Amém, irmãos? Eis aí João. Esse é o personagem que o Senhor quer ministrar, irmãos, ao nosso coração aqui. Um outro detalhe que nós podemos observar é sobre o que eu havia falado. O ministério de João, ele começa antes do de Jesus. E prova disso é que João batiza Cristo. Mas quando o João, no capítulo 3, ele aparece pregando, no versículo 1 e no versículo 2, quando ele vai dizer a mensagem sermonária de João era esta aqui: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Esta era a mensagem do profeta. Você vai ver Jesus Cristo depois do batismo nas águas, seguindo para Naftali e Zebulon. E quando ele vai pregar, a mensagem de Jesus era esta aqui. E começou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você percebe que a mensagem de Cristo e a mensagem de João era a mesma mensagem. Mas você precisa entender que a mensagem de João, que ele prega antes de Jesus. A mensagem de João no capítulo 3 é arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E a mensagem de Cristo no capítulo 4 é arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o que é relevante nisso? É que é a mesma mensagem. Isso que é importante, pregador, que eu não comigo. Quando a mensagem é a mesma, quer dizer que a mente, o coração é o mesmo. Quer dizer que o profeta carrega um sermão que não flui de dentro dele, mas é carregado do céu para dentro dele. É a mensagem que o profeta não escolheu, mas é o próprio Deus que apontou para o coração do profeta. Esta é a mensagem que eu quero que você pregue. É um homem que não carrega aquilo que ele quer, mas ele carrega aquilo que os céus coloca dentro dele, porque é aquilo que o povo de Deus precisa ouvir. O que nós precisamos é encaixar-se a esse perfil aqui. Que perfil? O perfil do pregador que tem a mente de Deus. O perfil do obreiro que carrega o coração de Deus. O obreiro que despeja e serve como mordomo aquilo que Deus quer falar. Porque eu torno a repetir: ninguém veio aqui para ouvir os meus pensamentos, as minhas filosofias, mas vieram ouvir o conselho de Deus para você nesta noite. Qual é o pensamento de Deus para este tempo chamado hoje? Qual é a mente de Deus para esta época? Qual é o planejamento de Deus para este tempo? O que Deus está planejando? Quando João prega isso, Jesus confirma. É algo que eu consigo ver, que o profeta consegue acessar o que Deus está planejando para a época. O profeta consegue ter acesso, Gabriel, Zaqueu e Gabriel, vai ter essa confusão, irmãos. O que é que Deus está querendo falar para este tempo? Sabe quando é que ele não consegue ter esse acesso, pastor Wilson? Quando o perfil do profeta João não se encaixa no dele. Porque João, ele entra no cenário depois de uma época distante. Ele está no deserto, ninguém está vendo João. João está escondido dos céus, escondido em Deus. E ele só sai quando Deus entrega algo. E ele só aparece com uma mensagem dos céus. Ele não quer se apresentar vazio, ele não quer se apresentar sem algo de Deus para aquele lugar. Porque enquanto ele não tem, ele prefere ficar no deserto. Ele prefere ficar isolado onde ele está. Porque ele só tem validade, irmão Domingos, quando Deus entrega algo para ele. Porque o profeta sem algo de Deus, de nada serve. É como um latão que tinha como um
sino que faz barulho, Paulo já disse isso. Aleluia. O acesso ao coração e à mente de Deus sempre esteve aberto. Paulo disse isso. Porque nós temos a mente de Cristo. Porque nós temos a mente de Cristo. Eis aí o segredo do acesso para a mensagem para o tempo. Eis aí o segredo do acesso para quê? Para você entregar a chave certa para abrir os cárceres pessoais e existenciais que assolam e que prendem a humanidade nas suas vidas e nas suas crises. A palavra de Deus, ela nos introduz a esses lugares como uma chave e uma tranca para trazer para fora, da mesma forma que Jesus fez com Lázaro, dizendo: venha para fora. Assim é o poder que a palavra de Deus nos outorga. Não é sobre as informações que nós carregamos. Não é sobre o conhecimento que nós obtemos, por mais que nós não os desprezamos, mas é sobre os segredos que Deus nos entrega. Porque são estes segredos que abrem cárceres da vida das pessoas. São somente estes segredos, estes que foram que Jesus teve, que ele chamou Lázaro lá da profundeza da morte. Ele não apresentou para Lázaro ali uma tese de doutorado. Ele não chegou para Lázaro dizendo: Lázaro, eu sou médico formado em medicina em Harvard. Ele não chegou, mais movido por Deus. Oh, aleluia. Já no quarto dia, movido por Deus, aonde expectativa nenhuma de dar certo, ele chegou carregado de Deus, carregado somente do céu, pastor. E foi o suficiente para mudar tudo. Glória a Deus. Porque o segredo parte daí. O que muda a terra é ser cheio do céu. O que faz com que a natureza humana ela se mova, ainda que esteja morta, é quando a natureza do céu entra em choque com a natureza da terra. É quando os céus se movem na terra. É quando os céus se movem naquilo que é matéria humana. E ele começa a entender que já não é homem falando com homem, mas é o céu falando com o homem na terra. Você não precisa ter medo de falar com as pessoas, por mais que o seu inglês você julgue não ser suficiente. Porque para Jesus mudar vidas, você não precisa ser fluente em inglês, irmão. Eu não consigo encontrar base bíblica nisso. Eu sei que facilitará muita coisa, mas quando não tem inglês, pastor, vai no português mesmo. Porque não é o ouvido do inglês que vai ouvir, é o espírito do inglês que vai ouvir. E o espírito do inglês não fala português. O espírito do indiano não fala hindu, pastor. O espírito africano não fala árabe. Sabe qual língua que fala? É a língua que somente o céu consegue entender. Como é que ele vai entender? Eu não sei te dizer, mas eu sei que quando eu falo aqui, o céu se encarrega de traduzir para o espírito dele. E quando as duas coisas se chocam, o espírito que há no homem entende que é o espírito de Deus tocando o espírito que há dentro do homem. Então eu quero liberar uma palavra de Deus para você nesta noite, nesta manhã. Aleluia, que vai destravar na tua mente esse medo que você tem de falar com as pessoas. Esse medo eu quero que você acredita, levante a sua mão, por favor. Essa barreira que você enfrenta de falar, essa dificuldade que vocês têm de abrir a boca, porque talvez o teu inglês não vá sair. Fica tranquilo, que o Espírito de Deus vai se encarregar de traduzir a palavra que você vai dizer dentro do Espírito que há dentro do homem.
homem. E quando tocar no interior dele, vai ter certeza que a mudança vai acontecer de dentro para fora. Oh, meu Deus. É por isso que os missionários nunca se preocuparam em aprender português no Brasil. Quando eles chegaram, eles não aprenderam português na América para depois ir para o Brasil. Eles foram sem saber, pastor. Eu conheci uma missão no Brasil chamada Igreja Batista Missionária, que eu dei apoio por vários meses no interior do Amazonas, lá no recôndito do Amazonas mesmo. E o missionário que veio de lá para o Brasil, Kenneth é o nome dele, ele não falava português. Ele era um jovem de 21 anos. Ele estava dormindo em oração, e um período de oração que ele estava vivendo de muita paixão por Cristo. E Deus falou com ele: vá para o Amazonas. E ele falou com o pastor dele. E o pastor dele, todo cauteloso como barão: você é novo convertido, não tem nenhum seminário de teologia, fala português? Não fala. Então você se prepara aqui e depois você vai. Esse jovem de 21 anos ouviu o conselho do pastor, mas não conseguiu ficar onde ele estava. O que ele fez? Comprou a passagem para o Brasil, foi parar no Pará, errou de aeroporto, depois foi para o Amazonas, e a missão está lá há mais de 50 anos, ganhando algo. Quando ele chegou, não sabia falar nada, e sem recurso, mas não deixava de pregar o evangelho, porque ele entende que não é o português que salva a pessoa. O que muda é no espírito. É o espírito para o espírito. O que muda daqui para cá é porque o espírito que moveu os homens a escrever a Bíblia é o que move dentro de nós. Então, quando lemos a Bíblia, é o Espírito em confronto com o meu espírito, gerando no meu espírito o resultado que o Espírito faz. Porque é tudo dentro do Espírito. Aleluia. E quando eu entendo que não é no meu dialeto, não é na minha língua, e eu entendo que é no Espírito, eu entendo que quanto mais eu me preparo no Espírito, mais eu sou válido para Deus. Obviamente, se eu falar o inglês fica mais fácil, não é? Mas enquanto o inglês não fica fácil, vai no português. Mas vai no Espírito. E deixa o Espírito te mover. Porque enquanto você vai falando, a voz vai entrando no coração do homem. Porque ele fala aí como é que Lázaro ouviu a voz de Jesus, ó. Como é que ele ouviu se ele estava morto? Porque isso é no Espírito, não é no ouvido do homem, mas é aqui dentro. E quando você acessa essa área, quando o Espírito acessa essa área do Espírito do homem, pode ter certeza que é questão de dentro das coisas acontecerem. Glória a Deus. Não deixa o Senhor usar você em Londres. Tenha coragem de você falar em terra estranha e não se sinta medo de fazer isso, porque Deus é com você nesse lugar. Glória a Deus. João Batista, ele está com a mesma mente de Jesus, com a mesma mensagem de Jesus, com o mesmo sermão de Jesus. Não adianta ter um bom sermão, não adianta ser um bom pregador se a mensagem não é a mesma do céu. Porque às vezes, pastor, é a mensagem que funciona, mas não é a mensagem de Deus. Existe uma diferença de ser a mensagem que funciona e a mensagem de Deus para a igreja. Tem como você saber? É muito difícil você saber. Por quê? Porque por mais que não seja a mensagem de Deus para aquele momento, se você prega a mensagem de Deus, já é válido, é ou não é, pastor? Porque Deus vela pela sua palavra, então já é válido. Aleluia. Só que se você garimpar o coração de Deus, você vai achar a mensagem de Deus para a igreja. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. É lógico que, Mônica, dá um trabalho, né? Você tem que gastar um tempo, mas é válido o efeito que ela traz. É válido porque somente Lázaro sabe como é bom estar vivo. Somente quem estava morto, o pastor, sabe como é bom estar olhando para as pessoas, estar entre os amigos e irmãos. Somente quem um dia esteve aleijado e começou a andar, sabe o tanto que é bom também. Deus nos livre e guarde de um dia ter que ir para a cadeira de rodas, porque é bom demais andar, não é, irmão? É maravilhoso, é lindo. Agora, meus irmãos, meus queridos, uma coisa que João não era. Uma coisa que João não era. É o que o texto diz bem aqui, ó. O texto deu uma missão para João, versículo 7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito de quem? Da luz. Versículo 8. Vem comigo. Não era ele a luz. E é o que nós precisamos saber, pastor. O que? Aquilo que nós não somos. E aquilo que nós somos. Primeira coisa que João sabia que não era sobre João. Tem coisa que a gente não sabe, né? Tem coisa que a gente tem que saber. João sabia, não é sobre mim. O que eu sou? Aquele que aponta a luz. Eu não sou a luz. Então, João precisa pregar-se e aparecer no cenário. Sem querer tomar a cena de Cristo. Porque tem gente que quer tomar a cena de Cristo e acha que é sobre ele. É sobre Jesus. João está exercendo o ministério, apontando, ele é uma seta no ministério, é sobre Cristo. Por mais que João faz, e é por isso que as pessoas olham para João e dizem: João está batizando mais do que você. João olha e diz: mas é sobre isso. É sobre ele fazer. É sobre você entender que por mais que você faça bem, não é sobre nós. Por mais que toquemos bem, cantemos bem e pregamos com uma didática boa, não é sobre nós. Você precisa saber quem você não é e quem eu não sou. Eu não sou aquilo que Jesus veio para ser. Enquanto Jesus estava sendo aquilo que ele veio para ser, o negócio era com Jesus, e quem estava com Jesus apontava para ele. Se olhasse para João diferente, João dizendo: você está olhando para a pessoa errada, porque tudo que eu estou falando diz respeito a ele. Olham para João e diz: João, olha aí, João. Aí João diz: rapaz, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias do pé. Não, mas João, você tem que entender que você veio, mas ele é muito antes, né? Aleluia! Aquele que vem após mim é muito, mas muito antes de mim, varão. Você não está entendendo, é porque você não entende. É por isso que você fala isso, E a razão de falarmos aquilo que nós não devemos é porque nós não sabemos. E também não entendemos. Porque quando nós entendemos o princípio das coisas, nós não falamos qualquer coisa. É por isso que João logo entende. Porque é uma diferença, né? João era o pedagogo daquela pessoa. E logo ele estava entendendo. É um neófito, está começando agora. E é normal quem não sabe falar e perguntar para obter luz na cabeça. João sabia. Ele não sabia. Então quando ele fala de Jesus e fala de João comparando, João falou: nem se preste tempo em comparar. Ele já está errado bem. Porque o sapato dele eu não tenho nem coragem de tocar. Meu Deus. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Ei, você precisa saber quem você é, varão. Você precisa saber quem você é e também quem você não é, irmão Maurício. Fica mais fácil quando nós sabemos. Por que é mais fácil? Porque as pessoas não te rotulam e você não rotula as pessoas. As pessoas tentam te comparar, mas você fala assim, já começou na contramão, porque se você me comparar, eu já sou muito pior do que você acha que eu sou. Aleluia. Eu estava em Londres, quando eu morava aqui, eu estava no meio de alguns jovens brincando, e o jovem que estava lá usou uma expressão não muito interessante comigo, né? Bastante brasileira.
Aí a moça que estava na mesa falou, rapaz, respeita o missionário. Eu falei, fica tranquilo, porque eu sou muito pior do que isso. Porque eu sou muito pior. Só Deus sabe a essência ruim que eu sou em tratamento, comparado com o que eu era. Mas quando me comparam com coisa ruim, eu falo, fica tranquilo, porque eu sou muito pior do que isso. Mas não é sobre mérito, e também não é sobre qualidade, é sobre o favor de Deus, é sobre a graça de Deus que nos apoia. Convidei um jovem ontem, enquanto estavam trabalhando, vamos coletar uma ordem, e eu fui convidar ele para o culto de jovens na igreja. Ele olhou para mim e falou, pai, eu sou ateu. Eu falei, mas não tem problema não, filho, é só para ir para a igreja. Não é para se converter, é só para ir. Aí ele olhou para mim assim e falou, rapaz, eu me esforço muito, me esforcei bastante para acreditar em Deus. Eu falei, agora você começou errado. Porque o evangelho não consiste em um esforço do homem em acreditar em Deus. O evangelho consiste em Deus, pelo seu favor, nos alcançar. Aleluia! Isso é evangelho, pastor. É Deus me achando, não é eu achando Deus. É Deus me encontrando quando eu estou me escondendo. É Deus atrás de mim quando eu estou fugindo de Deus nas ruas de Londres. É eu tentando me esconder debaixo da minha cama para que os céus não me achem. E Deus dizendo, eu te achei de novo, Jeremias, porque eu ainda quero você quando você foge de mim. Isso é evangelho. É Deus dizendo sim todas as vezes que eu digo não. Para Ele. Porque por mais que eu diga que eu não quero Deus, Deus disse eu te quero. Por mais que eu entenda que eu não mereço Deus, para isso, mas eu te quero assim. Mesmo você não me merecendo, mas eu quero você. Porque não é sobre a qualidade do meu material que eu sou. É sobre Deus. O evangelho é sobre Deus. A vida é sobre Deus. A minha existência é sobre Deus. E tudo que nós vivemos é sobre Deus. E é para Deus. E quando morremos, voltamos para Deus. Porque é sobre Deus. E é para Deus. E quando foge disso, está errado. Quem João não era, irmãos? João não era Jesus e Jesus não era João. E João sabia disso. Eu não sou ele. Eu sei para que eu vim. Você tem que saber quem você é e para que você veio. E é essa a razão que assusta a humanidade até hoje. Não sabe por que veio e nem sabe para que veio. Mas o servo de Deus sabe por que está aqui e sabe para que está aqui. Aleluia. Nós sabemos quem nós somos, filhos de Deus, e para que somos, para apontar para Ele, falar dele e voltar para Ele. Aleluia. E isso resume a existência do homem, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. A verdadeira luz, porque existem outras luzes. As outras luzes que os homens tentam usar. Outra luz que os homens tentam se confortar e se consolar, pastor. Luzes na mente, filosoficamente falando. Luzes no comportamento psicológico e sociologicamente falando. Mas só existe uma luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. E transforma o caminho do homem. E transforma a essência do homem. E transforma a vida e muda o destino do homem. Isso se chama Jesus de Nazaré. Fique de pé, por gentileza, me permita, pastor. Deus eterno. Glória a Deus dos céus. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que te questiona, como é que eu vou ganhar almas para Jesus, irmãos? Eu sei que já passou na tua cabeça. Se eu não falo inglês, nunca passou isso na tua cabeça, irmão? Como é que eu vou fazer isso? Isaac, como?
como é que eu vou fazer isso? Mas quando eu olho para esse tanto de gente aqui, fica fácil responder. Quando é eu sozinho é difícil, mas quando eu vejo que já funcionou há muito tempo e tem dado certo, eu entendo que já muita coisa já é desmistificada. Mas como é que alcançamos o inglês? No Espírito. Seja movido pelo Espírito que você vai alcançar ele. Seja conduzido pelo Espírito que você vai alcançar e ter acesso a essas pessoas, e o Espírito de Deus se encarregará de cumprir o seu poderoso papel de convencer o homem. Aleluia. Sem falar muita coisa, sem ter discursos longos, mas acontecendo espiritualmente. Eu vou encerrar o meu sermão aqui, mas eu quero orar por você nesta noite. Aleluia. Aonde você está, meu querido, eu quero que você coloque a mão no seu coração, por favor. Porque o pastor foi em campo e falou que fez um desafio aqui de trazer mais um. Eu lembro disso lá em campo. E até o final do ano. É ou não é, irmãos? Vai dar certo. Deixa o Espírito mover você. Você não precisa correr atrás de 1000 pessoas. Deixa o Espírito te mover até uma e você já será sábio. Deixa o Senhor mover o teu coração. Aprenda a ser movido pelo Espírito. Aprenda a ser conduzido pelo Espírito. Não seja movido pelo resultado que as pessoas querem que você faça. Seja movido pelo Espírito que vai dar certo. Porque o que a Bíblia nos ensina é que você dê fruto e ele permaneça. Não é que você ganhe muitos e ninguém fique. É um negócio. É só que você ganha um e esse um está aqui com você todos os dias. E você olhar e entender que valeu a pena. Porque não é quantidade, é sobre aquilo que o Espírito traz. Porque não é você que traz, é o Espírito que traz. Você é o quê? Fala assim, eu sou a seta que aponta, e é só isso que nós somos. Deixa eu orar por você, feche seus olhos, por favor. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que foi morto e reviveu, aquele que nos arrebatou das garras do mal, aquele que nos trouxe luz em meio às confusões que existiam na nossa mente e nos nossos corações, aquele que repeliu o medo que me assolava, aquele que repeliu, ó Pai, a solidão em que eu vivia, aquele que me alcançou enquanto eu corria, aquele que me levantou enquanto eu estava lançado ao boi, aquele que me fortaleceu quando eu estava enfraquecido, totalmente desnutrido espiritualmente. Ah, Senhor, Tu és o Senhor desta obra, Tu és o Senhor desta igreja. É o Teu Espírito que se move neste lugar. É o Teu Espírito que movimenta as águas desta casa. É o Teu Espírito que traz a Tua igreja para este lugar. É o Teu Espírito que nos arranca de casa para estar juntos, dizendo: Abba, Pai, Hosana, Maranata, volta, Senhor Jesus. É o Teu Espírito. Mas não há outro, não há outro. Não há outro, não há outro, não há outro, não há outro. Que apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ah, Espírito, Deus, move nesta casa, Senhor. Move em nós, Senhor, move através de nós, Pai. Tal como João foi, meu Pai, alguém que apontou para o Senhor da sua terra. Nós queremos apontar para o Senhor dessa terra estranha. Todos os irmãos que
Renove-nos, Espírito de Deus. Nós não queremos andar com pessoas sem destino, meu Pai, aqui em Catford, aqui em Londres, em Cambridge. Nós não queremos andar como pessoas que não sabem para onde ir, porque o teu Espírito conhece o coração do homem, sabe aquele que precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Conduz a luz a essas pessoas com a mensagem, meu Pai.